Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Padre Rodrigo e esse é o meu e o seu canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Um santo domingo para você. Bendito seja Deus pela sua vida. Eu queria dizer bem-vindo também, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, ou você que já está aqui sempre com a gente, partilhando a Palavra de Deus. Um bom domingo para você. Lembrando que domingo é Páscoa, é passagem de uma semana antiga para uma semana nova, é uma passagem daquilo que não deu certo para aquilo que pode ser feito melhor. Isso é interessante, passar daquilo que não deu certo para aquilo que pode ser melhor, para o perdão e a reconciliação com Deus. Spoiler da liturgia de hoje. Queridos, a liturgia de hoje fala justamente sobre isso. Os sacerdotes, na primeira leitura, eles estavam sofrendo com o peso da culpa, porque eles mataram Jesus. E quando Pedro diz para ele o que eles fizeram, que eles mataram Jesus, eles ficam com o peso da culpa e, não sabendo lidar com o peso da própria culpa, eles querem eliminar a acusação. Ao invés de olharem para ao invés de reconhecerem as suas culpas e buscarem crescer e mudar, eles olham para Pedro e João como uma ameaça e querem acabar com Pedro e João. Por isso eles prendem, eles batem, eles querem acabar com eles de qualquer maneira. Eles só não mataram Pedro e João por causa do medo da multidão. Porque imagina, já tinham mais de 8.000 pessoas se convertido. Então já era um número muito grande, né? Para eles poderem eliminar eles e talvez ter uma revolta dessa grande quantidade de pessoas. Mas eles não souberam lidar então com o peso da culpa e queriam eliminar. A gente muitas vezes faz isso na vida também. Quando tem algo que incomoda a gente, quando tem algo alguém que às vezes incomoda a gente porque desperta algo que não é bom em nós, a gente quer eliminar essa pessoa, a gente quer rechaçar, a gente quer expulsar da presença, a gente não quer estar perto, a gente quer descredibilizar às vezes as pessoas, porque a gente não sabe lidar com as adversidades, a gente não sabe lidar com o que é contrário a nós. Nós vamos nos acostumando cada vez mais a só lidar com aquele grupinho onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo fala igual a mim, onde todo mundo quer a mesma coisa que eu. E quando acontece uma primeira adversidade, uma primeira dificuldade, eu quero pular fora, eu quero me afastar, eu quero que aquela pessoa suma. Essa pessoa podia morrer, desaparecer. Cuidado, queridos, porque a adversidade também nos leva a crescer. A contrariedade também nos forma, também nos gera para Deus. E aí, aqueles homens também, eles não tinham consciência do mal que eles tinham feito. Muitas vezes também, nós temos dificuldade de nos arrepender do nosso pecado porque não temos consciência da proporção do mal que estamos cometendo. Então nós precisamos do Espírito Santo para iluminar a nossa consciência, para tomarmos consciência da proporção do mal que muitas vezes estamos cometendo, do mal que muitas vezes estamos realizando. Porque quando pensamos só em nós mesmos, como os sumos sacerdotes, eles estavam preocupados consigo, com o dinheiro do templo, estavam preocupados até na máxima que disseram, é melhor que um morra, para que nem todos pereçam. Então eles estavam pensando nos seus interesses pessoais. Quando nós estamos focados em nós mesmos, nós não conseguimos ter noção ou consciência do mal que às vezes fazemos para os outros. E aí começam os problemas, porque a falta de consciência do mal que eu estou fazendo, ou do mal que eu posso fazer, me atrapalha muito na caminhada. Então me desvia do foco e daquilo que eu devo realizar, e aí eu não posso me arrepender. Se eu não tomo consciência do mal que eu fiz, não tem como eu me arrepender, não tem como eu retroceder ou voltar atrás, que a gente vai ver no Evangelho o oposto, né? Então, Pedro e João, eles vão dizer que eles vão continuar falando, eles vão continuar anunciando, porque em primeiro lugar eles precisam obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui é um ensinamento muito básico da igreja. A igreja ela não vive para agradar aos homens, mas ela vive para agradar a Deus. E é interessante, porque agora nesse tempo que a gente está vivendo, né,
nesse período em que estamos passando, onde a igreja espera o sucessor de Pedro, né? Está falando de Pedro, a beça na liturgia hoje, e o sucessor de Pedro está por vir. Deus já o escolheu, Deus já o elegeu. Mas os homens, a mídia, fica o tempo inteiro falando os papáveis, os preferidos, porque estão escolhendo e elegendo segundo os seus preceitos pessoais, segundo aquilo que talvez atenda aos seus interesses. Só que a igreja não está aqui para obedecer os homens. A igreja vai escolher um papa segundo a obediência a Deus, porque é um mover e uma ação do Espírito Santo, em primeiro lugar. E também, o sucessor de Pedro, ele vai ser escolhido por obediência a Deus e não para satisfazer vontades humanas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque às vezes, na nossa pastoral, na nossa vida, nas nossas atividades, a gente quer satisfazer as nossas necessidades. E aí acabamos não fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, obedecer e agradar a si mesmo pode ser desagradar a Deus. Então toma cuidado com isso. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer e agradar a Deus. E aí nós vemos que interessante, eu destaquei aqui, Pedro, que no Evangelho vai viver, na verdade no Evangelho de hoje não, né? Mas no Evangelho da Sexta-feira da Paixão, ele, por falta de coragem de assumir que amava Jesus e que era de Jesus, Pedro nega ele. E hoje, quando ele também tinha uma oportunidade para negar, quando ele podia voltar atrás, ele está afirmando Jesus, está dizendo que ele obedece a Deus, está jogando verdades na cara dos sumos sacerdotes. Porque Pedro foi alcançado pela força da ressurreição e pela força do Espírito Santo de Pentecostes. Então nós precisamos, queridos, a mudança da nossa vida passa pelo impacto da ressurreição, passa por acreditar que Cristo sofreu, mas ele ressuscitou. Passa por acreditar que o Espírito Santo é o necessário o suficiente para a minha vida. Porque quando Pedro fez uma experiência com o Espírito Santo, ele não parou de falar de Jesus, nunca mais ele negou o Senhor, e nunca mais o nome do Senhor deixou de ser uma verdade nos lábios daquele homem. Então, às vezes, o que a gente precisa é só de uma experiência com a ressurreição de Jesus e do Espírito Santo para a gente mudar e começar a ser mais de Deus. Então, busque isso também na sua vida. E aí, a primeira leitura vai dizer também que eles vão dizer nós e o Espírito Santo, para mostrar que tudo aquilo que eles estavam fazendo, não faziam também por si mesmos, não faziam pela própria vontade, não faziam por outro motivo, senão pela obra e pela ação do Espírito Santo. Não havia outro promotor da ação daquilo que os discípulos faziam, senão o Espírito Santo. Os discípulos não eram autônomos, mas eles eram dependentes do Espírito Santo. Um servo de Deus não pode ser autônomo, não pode fazer por si mesmo, não pode realizar porque quer ou porque gosta. Porque às vezes, porque se você faz a sua missão, se você faz o que você faz na igreja, porque você gosta, daqui a pouco você pode não gostar mais e você vai deixar de fazer. Eu gosto muito de pregar. Mas hoje eu não tô afim. Quando a gente gosta de uma coisa, gostar é transitório. Só o amor é eterno. Gostar é transitório. Então, se você faz porque você gosta, talvez você pode amanhã não gostar mais e deixar de fazer. Agora, quando você faz porque você ama, quando você faz porque é uma obra do Espírito Santo, quando você faz não por você mesmo, mas porque você fez uma experiência com alguém que é muito maior do que você, e esse alguém que te conduz, você vai em frente, independente do que acontecer, independente da contrariedade, da adversidade. Eles ficaram muito felizes também quando saíram do Sinédrio. Vai dizer o texto que eles ficaram muito felizes ao sair do Sinédrio, porque eles viram que na vida deles eles eram um cumprimento da palavra de Deus e do Evangelho de Mateus 5, né? Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos e caluniados pelo meu nome, porque serão achados dignos do reino do céu. Então eles estavam a alegria do céu, porque foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Então a alegria daqueles homens era a alegria do céu, a alegria que a porta estava aberta para eles porque eles passaram pela prova, a alegria de ter tirado 10, a alegria de ter sido aprovado no vestibular de medicina na universidade mais difícil do mundo. Essa era a alegria deles, porque eles passaram pela prova, foram açoitados pelo nome de Jesus e para eles estava reservada a herança do céu. Nós vamos ver, o Evangelho traz para nós um Evangelho que eu posso dizer para você que é um Evangelho da reconciliação. Mas não uma reconciliação com Jesus, porque Jesus não estava chateado com Pedro, Jesus não estava magoado com Pedro, mas era a reconciliação de Pedro consigo mesmo. Pedro precisava
se entender. Pedro precisava se perdoar. Pedro precisava olhar para si mesmo e perceber que ele errou, mas que Deus dava uma nova chance para ele. Essa é a reconciliação que Deus gera conosco. Porque quando a gente peca, a gente desagrada a Deus, sim. Mas não é desagradar a Deus de Deus cruzar os braços e se revoltar com a gente. Não. Mas a gente desagrada a Deus e é uma culpa nossa. E o perdão é eu me entender frágil, eu me entender pecador e aceitar e acolher a misericórdia de Deus. Aceitar e acolher que Deus continua me amando. Porque quando eu peco, eu começo a pensar que Deus não me ama mais. E reconciliar-se é entender que Deus nunca deixou de me amar. E Ele renova esse amor ao me conceder o perdão. Então essa é a reconciliação do Evangelho de hoje. Jesus não vai lá falar com Pedro para dizer, Pedro, eu não estou magoado com você. Jesus nem fala isso. Mas Jesus pergunta, Pedro, você é capaz de me amar? Você é capaz de acolher o meu amor? Você é capaz de fazer o que eu vou te pedir? É isso que Jesus vai fazer com Pedro. Eu não te abandono e quero estar contigo, Pedro. Eu ainda te quero, Pedro. É isso que Deus vai dizer, que Jesus vai dizer. Eu ainda te quero, Pedro. É assim como Ele diz na nossa vida. Eu ainda te quero, Maria, Joana, Rosana. Eu ainda te quero. Eu ainda te quero. É isso que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, desse domingo. E aí, Pedro, eles estavam tristes, experimentando um vazio na vida, porque Jesus havia morrido, não haviam visto ele ressuscitado, estava aquela doideira toda. Então, estava tudo vazio e sem sentido. Esse vazio e sem sentido leva Pedro a voltar para aquilo que ele se sentia confortável, para a rotina dele. Porque quando Pedro não tinha Jesus na vida dele, ele pescava. Agora que ele está sozinho sem Jesus, o que ele vai fazer? Volta para a pesca. Mas aí, olha que interessante, a vida de Pedro já não tem o mesmo sentido, porque nem a pesca ele consegue mais fazer sem Jesus. Porque quando ele vai tentar pescar sem Jesus, a rede fica vazia. Porque o sentido da vida de Pedro era estar com Jesus. O sentido da minha vida é estar com Jesus. Por isso que quando a gente começa a se afastar da igreja, fazer coisas sem Jesus, vai para longe dele, a nossa vida fica vazia, sem sentido. Mas quando Jesus chega de volta, quando Jesus aparece naquela praia e fala para ele, joga a rede do outro lado, quando ele fala, tenta de novo, vamos recomeçar, vamos fazer a nossa história, vamos refazer essa história comigo, a partir de mim, a partir da minha palavra, a partir da oração, as redes se enchem. Então, querido, o sentido da nossa vida é estar junto de Jesus. A gente acha que a gente pode alguma coisa sem ele, mas olha Pedro, redes vazias. E olha que Pedro era pescador de anos, Pedro sabia, conhecia o mar, mas a vida dele era vazia sem Jesus. As redes estavam vazias sem Jesus. Mas quando ele faz a partir de Jesus, lança a rede do outro lado e achareis. Quando ele faz a partir de Jesus, as redes se enchem. Então, e quando eles chegam na terra de volta, quando eles voltam para a terra, é interessante que Jesus pede peixe para eles, mas quando eles chegam na terra já tem um peixe na brasa. Porque Jesus ele nos convida, ele nos instiga, mas ele também já prepara tudo para nós. Jesus já tem tudo preparado para nós, ele tem todo o caminho e o itinerário preparado para a nossa vida. Assim como ele fez com a samaritana. Pô, me dá de beber, mas ele já tinha da água viva. Me dá de comer, mas ele já tinha colocado peixe na brasa. Jesus já tem tudo preparado para nós. É só a gente fazer o que ele está pedindo, é só a gente caminhar com ele e já está tudo pronto. A providência de Deus nunca falha. Isso é bonito demais. As coisas de Deus já estão todas prontas, esperando a nós realizarmos com ele. Isso é muito bonito, é maravilhoso. Você precisa experimentar disso, de se abandonar em Deus, experimentar de Deus que providencia, que provê, que realiza todas as coisas na nossa vida. E aí ele distribui a eles o alimento, como na ceia. Ele divide o pão, distribui o peixe, porque Jesus é fonte do alimento para os seus discípulos. Então, eles não tinham nada, mas com Jesus tudo aconteceu. Talvez na sua vida também você não tenha nada, não tenha mais paciência, não tenha fé, não tenha esperança, não tenha vontade de viver, não tenha vontade de servir. Mas deixa Jesus te visitar esse domingo. Deixa Jesus voltar para a sua vida, para que o seu nada se torne tudo em Jesus. Para que o seu nada tenha sentido em Jesus. Para que o vazio se encha com Jesus. E após comer,
após estarem saciados no corpo. Então Jesus parte para a próxima etapa. Porque primeiro ele vai lá para saciar eles no corpo, para saciar a fome dos discípulos. De uma noite inteira pescando e nada conseguiram. Jesus vai lá também para saciar a fome deles de presença de Jesus. A fome deles de rever o Mestre, de estar com ele. Mas também Jesus vai lá para curar Pedro. Porque Jesus precisava de Pedro curado para a missão. Jesus precisava de Pedro regenerado e restabelecido para que a obra acontecesse e se realizasse. Então Jesus vai lá e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu é capaz de me amar? E aqui tem um ponto teológico muito importante que a gente pode e vale a pena comentar, que existem 3 tipos de amor, né? Na língua grega, existem 3 palavras que significam amor. A palavra eros, que significa o amor de interesse. Daí vem erotismo, erótico, né? Que é aquele amor mais incendiado, aquele amor até hoje muito pervertido pela pornografia, né? O erótico, o amor interesseiro, o amor que é de troca, de uso, né? Que a coisa erótica é você vender, você se expor, né? Então, esse é o primeiro nível do amor. O amor mais fulo que tem, mais básico. O segundo nível do amor é o amor filia, que é o amor de amizade, que é o amor onde depois do interesse, porque você pode conhecer alguém por interesse, mas você começa a gostar daquela pessoa, a amar as qualidades e os defeitos que ela tem. Mas primeiro amar as qualidades. Então você começa a desenvolver uma amizade com aquela pessoa, porque cria afinidade. É o amor de amizade. E aí o último nível, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus, que ama qualidades, ama defeitos, ama tudo. Ama sem interesse, ama se recebe algo em troca ou não, ama livremente. É o amor livre, é o amor desinteressado, é o amor de Deus. E aí nosso Senhor vai e pergunta, e esse é o amor ágape. E aí Deus pergunta: Pedro, você me ama? Você consegue me amar com o amor mais sublime, com o amor mais perfeito? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo como amigo. Eu consigo te amar como amigo. E aí Deus diz para ele, Jesus diz para ele: apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros primeiro, né? E aí Jesus vai dizer de novo: Pedro, você consegue me amar com amor perfeito? E aí Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, eu consigo te amar como amigo. E aí Jesus vai dizer pela terceira vez: Pedro, você consegue me amar como amigo? Pedro, eu entendo que você não consegue me amar perfeitamente, mas eu quero que você me ame. E aí Pedro fica triste porque vê que Jesus se abaixou, vê que Jesus mudou o discurso para alcançar ele. Pedro não fica triste. A verdade, a palavra é constrangido. Porque Pedro fica constrangido porque vê que Deus se abaixou. Deus baixou o nível para dizer: Pedro, eu entendo que você só pode me amar até aqui. Mas já que você pode me amar até aqui, me dá tudo que você tem até aqui. Não me dá menos do que você pode. E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo como meu amigo. Eu vou te dar tudo que eu posso no meu limite, naquilo que eu consigo, naquilo que eu alcanço. Então olha que maravilha. Porque Pedro agora se reconciliou. Porque ele viu que Deus entendia a limitação dele. Viu que Deus entendia a fraqueza que ele tinha. Viu que Deus não queria exigir além do que ele poderia dar. Mas Deus queria tudo no que ele podia dar. E aí Deus diz para ele: eu renovo a tua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Cuida do meu povo. Porque a igreja vai ser fundada sob a sua vida. Então cuida do meu rebanho. Cuida do meu povo. Eu te dou uma segunda chance. Eu renovo o chamado que eu fiz. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Deus renova esse chamado dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu povo. Guia o meu povo. Guia a minha igreja. Guia aqueles que são meus. Faz a minha vontade. Faz a minha obra. Segue em frente. E aí ele termina dizendo: segue-me. Quando ele diz para Pedro: segue-me, Pedro já seguia Jesus. Mas ele diz: Pedro, agora curado, agora reconciliado, me segue. Me segue me dando tudo que você tem. Ciente de que eu não estou te pedindo além do que você pode me dar. Mas eu quero tudo o que você pode me dar. Eu não quero nada além. Eu não quero que você me dê como outros. Eu quero que você me dê, na sua verdade, tudo que você pode. Então olha a beleza disso e o que ensina para nós. Às vezes, nós não servimos a Deus
Porque dizemos, eu não consigo servir como fulano, eu não tenho o tempo que o fulano tem, eu não tenho a disponibilidade, eu não tenho a disposição que outra pessoa tem. Deus não está te pedindo a disposição de outro, mas Ele quer, naquilo que você tem, me dá o seu melhor. Naquilo que você tem, me dá o seu tudo. É isso que Deus está pedindo. Naquilo que você tem, me dá o seu tudo. Na sua verdade, me dá o seu melhor. Faz o que você pode fazer por mim. Então é assim que devemos caminhar. É nesse itinerário que devemos fazer. Porque Deus quer o nosso melhor na nossa verdade e no que podemos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.